Urgente, finalmente a Rússia recebeu o que merecia. Os ataques que finalmente abalaram o poder de Putin, incrivelmente, foram realizados pelos nossos. A catástrofe chegou de surpresa, porque a situação em Kherson virou inesperadamente para Putin. Perdeu seu próprio exército. Os soldados do Kremlin fizeram algo no meio do fronte. Putin está espumando de raiva por isso. O Extremo Oriente está sendo cortado da Rússia. Os aliados fizeram um ótimo trabalho. A crise dos tanques é um fiasco. O submarino de ponta afundou, a OTAN conseguiu. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. A chocante derrota da Rússia. Imagens épicas tomaram conta da internet. A Rússia está gritando que é contra a chamada Operação Militar Especial. Finalmente o sistema começou a rachar. A Rússia está se quebrando por dentro. É uma derrota. Uma catástrofe de proporções nunca vistas. Pelo visto, os drones não são suficientes para o inimigo. Eles pedem ainda mais fogo. Nossas armas avançaram, cortando até as regiões mais distantes da Rússia e até mesmo a Crimeia. Será que finalmente começou? Sobre isso, em instantes. Na região de Samara, o fogo voltou a se espalhar. Explosões ocorreram no território da refinaria de petróleo de Novokuibyshevsk. Os moradores locais filmaram o trabalho da defesa antiaérea, mas os drones atingiram o alvo. Colunas de fumaça e fogo se ergueram sobre a empresa. Durante a noite, drones tentaram atacar uma instalação industrial da região. A infraestrutura foi parcialmente danificada. Na estrutura da usina de gás, houve um incêndio em um dos setores. A fábrica faz parte do grupo NK Rosneft. Produz combustível de aviação, lubrificantes para sistemas de foguetes e automóveis. Sua capacidade é de mais de 8 milhões e 800 mil toneladas por ano. Este já é o quarto ataque a esse local desde o início do ano. Os ataques anteriores foram registrados em março, agosto e setembro. Devido à ameaça de novos ataques, as autoridades russas anunciaram um plano tapete imediatamente em 3 cidades, Orenburgo, Samara e Ufa. Bom, é isso, está claro. A fábrica foi pro saco. Além disso, na noite de 19 de outubro, drones atacaram uma usina de gás na região de Orenburgo. O governador confirmou que uma das oficinas da empresa pegou fogo após ser atingida. Bom. Na região de Ulyanovsk, a subestação elétrica de Veshchaima, com capacidade de 500 kW, foi atingida. De acordo com as autoridades locais, 4 drones de ataque atingiram o local. Houve 2 explosões e um incêndio. Parte das localidades ficou sem eletricidade. Esse local conectava as regiões de Ulyanovsk, Mordóvia, Chuvash e Samara e funcionava como um nó de trânsito para o fornecimento de energia elétrica das hidrelétricas de Sizre e Zibuli para as regiões centrais da Rússia. Publicações locais informam que, apesar das declarações das autoridades sobre a restauração, ainda é cedo para afirmar que o local está funcionando normalmente. A substituição dos equipamentos pode levar vários meses. No Bashortostão, houve uma explosão no território da fábrica militar Avangard, na cidade de Serlitamar. 3 pessoas morreram. Uma fumaça densa pairou sobre a zona industrial e a cidade começou a cheirar a pólvora. A empresa Avangard fabrica munições, faz a destinação de explosivos e produz produtos químicos. A causa da detonação ainda não foi divulgada. Enquanto isso, na Crimeia temporariamente ocupada, as forças de operações especiais da Ucrânia atingiram 2 alvos inimigos de uma só vez e um depósito de petróleo em Vradiskoye e o complexo Guardesky no distrito de Saki. Como resultado das ações bem-sucedidas das Forças de Operações Especiais da Ucrânia, foram atingidos o depósito de petróleo em Guardesky e o FDK do complexo Guardesky, localizado no povoado de Karyermy, no distrito de Saki. Ao mesmo tempo, no distrito de Khanty-Mansis, surgem novos sintomas da crise de combustível. Em Surgut, há filas nos postos de gasolina e NH gasolina só é vendida com cartões. Também a escassez na Crimeia é ocupada. O combustível mais barato está sumindo e os preços no atacado sobem quase todos os dias. A série de ataques à infraestrutura energética e industrial expõe a vulnerabilidade da economia russa. Prejuízos no setor de energia, problemas com combustível e interrupções na logística são a nova realidade para regiões distantes da linha de frente. Bem neste exato momento, perto de Kherson, começou. Os soldados russos começaram a fugir dos exércitos como ratos. Os generais russos estão em choque. Eles rezam para que esse tumulto não chegue ao Kremlin. No entanto, é em vão, a máquina já foi acionada. Não há vontade de lutar. Os mercenários de Putin estão entregando as armas. Detalhes chocantes vêm à tona. O Kremlin não liga para os seus próprios. O tesouro está vazio e o número dos chamados os sacos pretos aumenta a cada dia. Este é o começo do colapso do exército russo. A resposta para esta questão está na reportagem a seguir. O exército russo foi tomado por uma onda de deserção.
No 4º ano de guerra, ninguém, exceto do Bunker, está procurando 2 moedas. E ninguém mais acredita nem em Putin, nem na propaganda do Kremlin, que romantiza o tema da linha de frente. Estagnação. Dá vontade de uma graminha. Em vez disso, os soldados russos procuram qualquer oportunidade de fugir da graninha do Kremlin na Ucrânia. Agora, os partisans do movimento também relatam uma fuga em massa de militares na direção de Kherson. A brutal pressão dos comandantes, ataques sem sentido e a falta de rotação forçam os soldados a abandonar suas posições. Resolver a situação no exército de Putin foi feito ao estilo russo. Em vez de melhorar as condições de serviço, aumentaram o controle sobre os contratados exaustos e meio famintos. Foram montados postos de controle reforçados e patrulhas nas áreas próximas à linha de frente. A polícia militar realiza verificações totais de documentos e revistas em busca de desertores. Agentes entre os moradores locais relatam que, com muita frequência, desertores invadem casas residenciais e, caso sejam descobertos, usam armas. Além disso, ultimamente, desertores russos começaram a levar reféns com eles com mais frequência. Agora estou em uma loja com reféns. Estou segurando uma granada de combate e afincei o pino. Eu só quero que me levem para a promotoria. Na promotoria, eu me rendo. O soldado russo foi levado a tomar uma medida tão radical pelas condições de serviço, pela atitude abertamente indiferente do comando em relação à vida do pessoal e pelos abusos constantes na unidade. Eu sou Konstantinov Sergi, da linha de frente, 60ª de uma das brigadas motorizadas, 9ª Companhia, 3º Batalhão. Fui forçado a sair da linha de frente ferido. Tive que me atirar a pé sozinho, porque meu comandante prometeu me amarrar a uma árvore à noite para que eu fosse morto pelos pássaros ou me matar a tiros, já que me recusei a cumprir a missão de combate estando ferido. A punição na forma de acorrentamento a árvores em áreas abertas é geralmente uma tática de educação favorita dos russos na linha de frente. Em vez de remanejar seus próprios trabalhadores contratados, o comando simplesmente coloca os trabalhadores penalizados em uma área aberta, onde suas horas são contadas como 200. FPV ucraniano. Algemados, sem comida, sem água, sem nada e nem levam ao banheiro. É assim que as coisas são. Sobreviver até mesmo um único dia nessas condições não é para todos. Sobreviver a punições ainda mais sofisticadas no exército russo é muito mais difícil. Conta mais um desertor chamado Sergei. O russo de 34 anos ainda não acredita que conseguiu fugir da linha de frente. E tudo e muito mais mesmo, e tudo mais. Porque o eletricista russo mobilizado se recusou a pegar em armas e ir matar ucranianos. A polícia militar chegou. Eu disse pra eles, vão se fuder, simplesmente foram embora e pronto. Mas me levaram para Zaitsev, e lá me deram choques elétricos. O aparelho era um carregador de baterias, onde se regula a voltagem e a amperagem. Enfim, uma garra de jacaré em uma orelha e a outra no dedo. E eles foram embora, em resumo. O quê? Por quê? Onde? Eles não queriam nada. Eles simplesmente me deram choques elétricos e jogaram água fria em mim. Às vezes a 1,5, 2, debaixo da mangueira. Nada. Procedimentos de efeitos especiais. Mas por mais que os soldados do exército russo sejam intimidados nos porões, o desejo de viver deles supera até mesmo a vontade de seus próprios generais. Ainda mais porque, no caso de deserção, as chances de sobreviver são muito maiores do que em mais um ataque suicida. As perdas catastróficas na linha de frente são mais um motivo para a fuga em massa da linha de frente. Por quê? Porque lá é um fracasso atrás do outro. Lá, 1 em cada 3 feridos não chega nem a ser evacuado. Lá os problemas são enormes.
Lá, as chamadas ações seguintes foram atrasadas exatamente de 2 a 3 vezes, como relatam os centros analíticos americanos. Lá é um fracasso. Ferimentos na linha de frente, para os soldados russos, recentemente passaram a ser praticamente o mesmo que morrer, segundo analistas militares. Os próprios médicos das Forças Armadas russas simplesmente deixam seus feridos para morrer, nas posições. A situação da evacuação dos feridos é simplesmente catastrófica, contam também os partisans na retaguarda russa. O comando de algumas unidades conscientemente não envia transporte nem equipes de evacuação para buscar os soldados feridos, condenando-os a uma morte longa e dolorosa. Por falta de veículos e ordens para evacuação, os ocupantes morrem no primeiro dia após serem feridos. Muitos deles poderiam ter sobrevivido se tivessem recebido atendimento médico a tempo. Os oficiais dessas unidades declaram abertamente que é mais fácil encontrar novas pessoas do que arriscar o equipamento. Isso é uma prova direta de que o comando do exército russo considera seus soldados como material descartável. Só que esse material descartável também tem a tendência de acabar, assim como o dinheiro para mantê-lo. O tesouro do Kremlin está vazio, não há mais de onde pagar indenizações infinitas por mortes e, o que é ainda mais importante, bônus por assinar contrato com o Ministério da Defesa do país agressor. Como resultado, as autoridades de pelo menos 8 regiões da Rússia reduziram várias vezes os pagamentos únicos. No Tartaristão, Chuvasha e na região de Samara, o valor foi cortado de 3.200.000 para apenas 800.000 rublos. Isso é uma avalanche que já começou. Putin está sem dinheiro. Putin não tem como dar dinheiro diretamente e manter o exército de mercenários que já existe. Sem dinheiro, não tem bogo para morrer na linha de frente, explicam os analistas. Os postos de recrutamento do outro lado da fronteira já faz tempo não conseguem cumprir as tarefas impostas pelo Kremlin. Nenhuma artimanha ajuda mais. É o capitalismo de compadres, aquele esquema de desviar grana. Essa é a fórmula agora. Eles lucram com a guerra. E a população, no fim das contas, perde a iniciativa. E junto com ela, a vontade de ir para a linha de frente. Mas a vontade de sair de lá, da mesma linha de frente, o mais breve possível. E por qualquer dinheiro ele só cresce. Portanto, o exército russo enfrenta uma onda muito maior de deserções em um futuro próximo. Choque. O Extremo Oriente está escapando das mãos do Kremlin. Silenciosamente, mas de forma inevitável. Enquanto Moscou afunda na guerra, China e Coreia do Norte, passo a passo, vão tomando conta dessa região. Pequim investe dinheiro, enquanto Pyongyang povoa massivamente o território. Bem debaixo do nariz de Putin, algo histórico está acontecendo. O que isso significa de verdade? Uma entrega silenciosa de territórios ou um cálculo frio do ditador? Todos os detalhes sobre isso na matéria a seguir. A Rússia está perdendo o Extremo Oriente. Não oficialmente, mas de fato. O Extremo Oriente, sem exagero, tornou-se um fator importante para o fortalecimento da posição da Rússia no mundo. Nosso carro-chefe para a nova realidade global. Realidade econômica. Enquanto o Kremlin está ocupado com a guerra, os vizinhos, China e Coreia do Norte, estão silenciosamente dividindo a região. Eu chamaria isso de uma ocupação rasteira, uma migração lenta. Por enquanto, claro, o controle sobre o Extremo Oriente ainda está nas mãos de Moscou, mas há cada vez mais chineses lá e eles desempenham um papel cada vez maior na economia. Bem, como se diz, hoje eles têm um grande papel na economia e amanhã vão ter um grande papel na política. Mais de 1 trilhão de rublos em investimentos da China soa como ajuda. Mas tudo isso gira em torno do comércio e não do desenvolvimento da região. A China precisa usar os recursos russos de forma útil e barata. E, consequentemente, eles vão ter essa oportunidade. E por isso, eu acho que a dependência econômica dessas regiões em relação à China vai crescer cada vez mais. Além disso, os chineses já faz tempo que não são mais visitantes na Rússia.
Vladivostok simplesmente não é necessário. É melhor entregá-lo aos chineses. Eles querem tanto. O que se pode fazer? Os chineses simplesmente podem entrar e ninguém aqui vai resistir mais. Não haverá resistência a ninguém e a nada. Segundo várias estimativas, até 2 milhões de chineses vivem de Vladivostok aos Urais. Isso se chama. Esses territórios são habitados pelos chineses de várias formas. É como você mesmo. Migrantes, bem como casamentos mistos que produzem filhos. E cada vez mais essas regiões estão se tornando ligadas à China. Agora sobre a Coreia do Norte. Somente no último ano, mais de 15 mil norte-coreanos chegaram oficialmente ao Extremo Oriente e não oficialmente até 50 mil. E isso ainda não é o limite. Já foram encomendados. Por exemplo, 153 mil novos contratos de trabalho foram registrados, o que representa um aumento significativo na criação de empregos e na dinamização do mercado de trabalho, contribuindo para a recuperação econômica e a estabilidade financeira de muitas famílias em todo o país. De trabalho. Ou seja, acontece que Moscou entregou a região para uso temporário. Mas por quê? Putin precisa de pessoas que, na opinião dele, são fáceis de controlar, não importa, mesmo que não seja ele diretamente, mas através de outros. Por isso ele tem certeza de que essas pessoas não vão fazer uma revolução, não vão protestar contra as ações de Moscou. Ele acha que são pessoas muito convenientes e que seria bom se a Rússia fosse povoada justamente por esse tipo de gente conveniente. Porque com os próprios pode ser que não dê muito certo. Mas tudo tem seu preço. E quanto mais tempo o Kremlin fizer vista grossa, mais importante se torna a questão de quem realmente controla o distante. Diz Hefesto Deish, a cardinal Direction often associated with new beginnings. Não entre a Rússia e a OTAN, mas entre a China e os Estados Unidos, a China e a Europa. Nesse caso, a Rússia de hoje é como um cachorro de guarda que obedece a todas as ordens do seu dono. E o que vem depois? Será que o Extremo Oriente ainda pode voltar ao controle real de Moscou? Ou, ao contrário, a influência da China e da Coreia do Norte só vai aumentar? A influência da China e da Coreia do Norte só vai aumentar. E, consequentemente, a própria China vai decidir se precisa ou não assumir tudo isso legalmente, ou se basta, digamos, o controle econômico total que já tem hoje, e amanhã esse controle será também totalmente político. Parece que, enquanto Putin se concentra em conquistar territórios alheios, ele vai perdendo os seus aos poucos. E, ironicamente, esses territórios nem estão sendo tomados por inimigos. São os aliados do Kremlin. A Rússia está à beira de um colapso total. Putin chora baixinho no Kremlin. Os ocupantes fazem de tudo para manter o nível, mas é em vão. Quase não há mais tanques. A dura escassez de armas paralisa o exército russo e o empurra para uma verdadeira loucura. Será que os bulbos estão entrando em cena de novo? E, para piorar, a China pode fechar a torneira do fornecimento de armas. A Rússia está ficando sem suprimentos. Quais outros fracassos chocantes da indústria militar russa vieram à tona? Vamos descobrir em instantes. Os tanques russos estão à beira da extinção. Parece que a indústria militar russa não está dando conta, e em breve não haverá mais nada para lutar. E, ao que tudo indica, o motivo são as sanções. O papel das sanções aqui é mais no sentido de realmente conter esse crescimento, piorando a qualidade final dos produtos que a Rússia fabrica. E, a longo prazo, enfraquece a implementação de tecnologias como inteligência artificial, que a Rússia poderia estar adotando. A economia forte da Rússia, da qual o Kremlin tanto fala, está começando a mostrar rachaduras visíveis. Mais cedo ou mais tarde, o superaquecimento da economia de guerra pode levar ao seu colapso, ou pelo menos a uma queda acentuada. As tendências econômicas gerais na Federação Russa também vão atingir o setor militar da economia.
Parece que, nas empresas mais importantes da Rússia, os salários começaram a cair pela primeira vez desde 2022. E sim, estamos falando das empresas do complexo militar industrial. Sem dúvida, o crédito concedido às empresas do complexo militar industrial tem impacto. E a forma desse crédito, o volume de crédito, é diferente do setor não militar. Isso já foi um ponto positivo, agora virou negativo. Na prática, chegou ao pico, ou está em um platô, ou há outros acontecimentos. Mas então, como a escassez de mão de obra e os problemas econômicos afetam o aumento da produção do complexo militar industrial da Rússia? A capacidade da economia russa de abastecer o exército, de abastecer a guerra com equipamentos e munições. Essas capacidades também não são ilimitadas, ainda mais com um crescimento tão rápido. Claro que as sanções não são brincadeira. Principalmente quando elas pioram o estado e a qualidade do equipamento militar. Ou talvez até parem completamente a produção de novos equipamentos. Mas aí entram em cena os tanques da época da União Soviética. A aposta foi feita na restauração da tecnologia soviética. Os velhos equipamentos soviéticos dos depósitos, a restauração de munições, a checagem delas, a preparação para o combate, tudo isso também não é ilimitado. Mas já chegou o momento em que a velha tecnologia não facilita o trabalho, pelo contrário, só complica. Cada vez há menos equipamentos em condições de serem consertados. É preciso consertar o que não tem mais conserto, desmontar, montar a partir de várias unidades. Isso exige mais esforço, mais trabalho e por aí vai. Assim, em vez de produzir equipamentos novos e modernos, a Rússia está cada vez mais recorrendo ao uso de máquinas velhas e desgastadas. A produção de novos equipamentos esbarra tanto nas sanções quanto na falta de preparo da base industrial. Por isso, o aumento da produção de tipos modernos de armamentos não está nem perto do ritmo que a Rússia precisa para compensar as perdas no campo de batalha. Por isso, eles preferem financiar aquilo que traz resultado aqui e agora, e não amanhã ou depois de amanhã. Não podemos esquecer dos fiéis amigos de Putin, China e Irã. Eles realmente estão ajudando muito ele. Sempre estivemos juntos, então continuamos juntos agora também. Mas qualquer fornecimento de armas é mais uma forma de Pequim manter Moscou na coleira curta. Na coleira curta, o que significa que há um controle muito rigoroso e pouca liberdade de ação. É como estar sob vigilância constante, com movimentos restritos e decisões limitadas, sem a possibilidade de se afastar muito das diretrizes estabelecidas. Mas, afinal, o que temos hoje? Sabe-se que, em 2024, a indústria militar da Rússia atingiu o limite de suas capacidades. Mas quais são agora as perspectivas para a Rússia? Pode haver um platô, digamos assim. Ou seja, quando se atinge o máximo, não dá mais para crescer, mas é possível evitar a queda por meios administrativos. A única questão é, por quanto tempo o Kremlin conseguirá manter esse nível? E se acontecer que o golpe inesperado venha não da frente? Mas de dentro, de uma forma mais profunda e intrínseca, vindo do âmago do ser, originando-se das profundezas da alma. Eles têm menos chances de se manter nesse platô. Por enquanto, eles estão roubando pra caramba. A cada ano, o apetite deles só aumenta. Mas, claro, as sanções são apenas uma pequena parte do que pode ajudar a Ucrânia a se defender da Federação Russa. Ao mesmo tempo, um fator importante é o aumento da produção ucraniana de armamentos militares. Aqui, não dá para acreditar que tudo será resolvido só com sanções.
Aqui também é preciso desenvolver nossa própria produção, que é o que estamos fazendo, e responder golpe por golpe. Esse é o único jeito. Sanções são apenas uma alternativa às armas, mas não substituem as armas. Por isso, temos que trabalhar em ambas as frentes. A sensação que o Kremlin apresentou como um grande acontecimento acabou se tornando um verdadeiro fracasso. Perto das costas da França, um incidente que Moscou tenta esconder a qualquer custo. O submarino, do qual tanto se orgulhavam, virou símbolo da humilhação da Rússia. O Kremlin está em pânico. Putin não sabe como encobrir essa catástrofe. Está ganhando tempo e evitando dar respostas. O que realmente aconteceu debaixo d'água, você vai descobrir a seguir. O submarino russo foi detectado no Mar Báltico pelas forças navais da Suécia. Isso foi informado pelos militares na rede social X. Segundo o departamento, a embarcação entrou no Mar Báltico pelo Estreito de Grande Belt e depois foi avistada em Kattegat, entre a Suécia e a Dinamarca. Unidades da Força Aérea e caças acompanharam o submarino. Os suecos chamaram esse episódio de nada mais do que uma missão rotineira. O nome do submarino não foi divulgado na Suécia, apenas se presume que se trata de um submarino diesel-elétrico multipropósito do tipo Kivo, segundo a classificação da OTAN. A esse mesmo tipo pertence o submarino Novorossiysk, com o qual os russos passaram vergonha mundialmente dias atrás, quando ele emergiu repentinamente perto da costa da França. Por muitas características, este é o melhor submarino não só da frota russa, mas de todo o mundo. O funcionamento do seu motor é mais silencioso do que o barulho do mar do lado de fora, o que significa que o navio pode permanecer despercebido nos radares da OTAN. Eu cliquei no vídeo. Não é à toa que eu a chamo de o buraco negro. Ou seja, recuperar esse submarino, eu acho, será um grande problema para um possível inimigo. Foi assim que, há 10 anos, a propaganda russa falava sobre o principal navio do projeto modernizado, o submarino Novorossiysk. Ele foi construído especialmente para a frota do Mar Negro da Rússia. Na época, a mídia, empolgada, garantia que esse submarino era capaz de afundar um grupo inteiro de navios inimigos. Mas agora, em 2025, parece que ele próprio está prestes a afundar. Segundo dados do VCHK-GPU, devido a um dano no sistema de combustível do Novorossiysk, que está em serviço ativo no Mar Mediterrâneo, o combustível está vazando diretamente para o porão. Não há peças de reposição nem especialistas em reparos a bordo do submarino. A tripulação não consegue eliminar a falha. Devido ao grave acidente, começaram a surgir outros problemas. O combustível acumulado no porão representa um risco de explosão. O investigador acredita que a tripulação não tem outra opção a não ser começar a abrir o porão diretamente no mar. Para, como dizem, resolver o problema, eles terão que, não há outra alternativa, terão que bombear essa mistura de água e óleo para fora do navio. Bem, em princípio, sim, claro, se isso começar com os aviões e, sem dúvida, há aviões seguindo o barco da aviação antissubmarina, o Mar Mediterrâneo, aliás, é preciso dizer, é um lugar bastante densamente povoado. Por navios militares de diferentes países, isso vai ser fácil de notar por uma grande trilha colorida. Na verdade, é isso que todos estão observando agora. Mas é preciso notar que um submarino com cerca de 70 metros de comprimento não é lá grande coisa, não tem volumes tão enormes assim, embora, claro, qualquer tipo de poluição do meio ambiente nunca seja bem-vinda. Agora, para que os russos não provoquem uma catástrofe ecológica, a situação está sendo monitorada por centenas de especialistas internacionais. No Ministério da Defesa da Rússia, eles se gabam, dizendo que não houve nenhum incidente extraordinário, que tudo foi planejado desse jeito. Ao mesmo tempo, eles esquecem de esclarecer o que exatamente estão fazendo no Mar Mediterrâneo, já que a retirada do último submarino de lá foi anunciada ainda em janeiro. E o principal, será que é a bordo do míssil calibre de Novorossiysk que o exército russo costuma avançar desses navios? E além disso, o comando principal nem sequer menciona se há ameaça para a vida da própria tripulação, que é de suma importância e deve ser protegida a todo custo, englobando o bem-estar, a segurança e a existência de cada indivíduo a bordo, é um fator crucial a ser considerado em todas as operações e decisões tomadas. O que a Federação Russa pretende salvar?
Ela pretende salvar o ferro ou pretende salvar as pessoas? Na minha opinião, em caso de um acidente desses, seria necessário retirar a maior parte da tripulação do navio, do submarino, deixando apenas aqueles marinheiros que podem lutar pela sobrevivência. A luta pela sobrevivência, em primeiro lugar, exige que todos os compartimentos do submarino estejam hermeticamente fechados, para que não haja vazamento de combustível por todos os compartimentos do submarino. Por enquanto, o ferro é a principal prioridade dos funcionários do Ministério da Defesa russo. E é evidente que a experiência do submarino nuclear em Kursk, no qual morreram 118 membros da tripulação, não serviu de lição. Não ensinou nada. O Novorossiysk não pediu ajuda e agora, sob a vigilância da aviação antissubmarino dos países da OTAN, está indo para o porto de Kronstadt, onde supostamente é esperado em 21 de outubro. Segundo fontes próximas às forças de segurança, durante o período de serviço no submarino ocorreram 10 incidentes. Se o Novorossiysk conseguir chegar à base, a tripulação terá sorte e será substituída por outra. Se os russos conseguirão restaurar o submarino, é uma grande incógnita. Por enquanto, é só isso da minha parte. Eu sou Darina Tuscalo e estive com vocês. Mais notícias quentes no nosso próximo programa. E não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Até a próxima!